Alguns jogos passam o tempo e você não joga no lançamento, às vezes não tem dinheiro, ou então não te chamam muita atenção. Aí você vai vendo as pessoas falando bem, vai crescendo a curiosidade na sua mente e muitos anos depois você pega para jogar e aí muitas vezes acaba sendo surpreendido positivamente ou negativamente, ou os dois ao mesmo tempo. E foi isso que aconteceu comigo e com Limbo, um dos indies mais clássicos e mais marcantes da indústria dos videogames, lá dos primórdios dos jogos indies também, que realmente fez essa indústria independente ter mais holofotes, né, mais highlights em cima dela. Eu sei que faz muito tempo que eu não posto vídeo aqui no Relatando, mas é porque o final do ano foi realmente bastante conturbado. Agora que eu tenho mais tempo, eu consigo gravar mais esses vídeos, jogar mais coisa também e apresentar eles aqui para vocês. Então, desculpa quem foi inscrito e estava esperando por esses vídeos, mas eu vou me dedicar para tentar continuar produzindo eles para vocês. Eu faço tudo sozinho, acaba tendo um pouquinho mais de trabalho, né? Mas vai dar bom. E bora então falar de Limbo. Lá para setembro, outubro, eu comprei o meu Nintendo Switch OLED. Muito bonito, por sinal, inclusive, hein? Me surpreendi muito positivamente com a tela e com o videogame em si. E aí eu fui na Nintendo Store buscar algumas coisas que fossem baratinhas ali para testar as cores e testar o Switch em geral e, né, começar uma biblioteca ali de jogos digital. E eu já tinha pegado o Switch com uma ideia de jogar bastante indie, bastante coisa que eu não joguei durante o tempo, durante os anos e tudo, e aí hoje em dia são mais baratos, né? E o Limbo caiu justamente nessa situação. Foi uma promoçãozinha que estava tendo na Nintendo Store, eu acabei pagando R$ 7, valia a pena demais. E topei esse desafio, topei revisitar aquele Tonelo de 10 anos atrás, que se interessou por Limbo, mas que acabou deixando o jogo cair no limbo, no esquecimento, porque tantas outras coisas atravessaram esse jogo. E falei, quer saber? Vamos ver do que é. E muita coisa eu achei insanamente legal. Só que, pra época, ele deve ter sido muito mais groundbreaking, muito mais marcante e impactante do que hoje em dia necessariamente. Mas eu vou chegar nesse ponto. Para começar falando sobre a história. É uma maluquice completa, tá? É um menino que procura a irmã dele, eu acho que é a irmã dele, depois tem personagens humanos, mas eles são super raros, e tem uns animais atrás dele também, e tudo isso numa temática solitária, fria, sombria, né? E que o próprio preto e branco ali do gráfico acaba realçando bastante, então eu acredito que tenha sido uma escolha artística mesmo do jogo. E essa ambientação te permite extrair desde críticas sociais foda, se você quiser, aquela coisa, né, da solidão, da indústria, do que é o que você tá buscando, qual o sentido da vida, sei lá, você pode mergulhar nisso tudo, o jogo te deixa bastante livre para poder pensar nessas coisas, mas obviamente você pode também falar que foi só uma viagem dos criadores aí, que a premissa é muito simples, é um menino atrás da irmã dele, porque o foco realmente do jogo é a gameplay, são os puzzles, né, e não necessariamente a história em si. Então, te deixa aberto, ao mesmo tempo pode ser uma faca de dois legumes, como diriam os Mamonas Assassinas, né, e às vezes é só meio que os caras escolheram fazer um jogo preto e branco e dar essa ambientação, e aí você fica meio perdido no que pensar. Até pelas limitações também da época, não só de hardware, mas também indústria independente. Os jogos indies iniciais, não se tinha indies muito extremamente complexos. São indies muito mais simples, então deve casar muito bem com a proposta do Limbo e a situação que ele tava. E o final foi um final surpreendente de um filme cult. Sabe aqueles filmes cult, né? Que são aqueles filmes aí que tem uma galera que ama, mas não são extremamente conhecidos. E aí, por conta disso, existe uma liberdade artística, de narrativa também muito maior. Eu senti isso com o Limbo. Acabou, eu fiquei... É isso aí? Tá. No início eu achei que fosse uma plataforma comum, e na verdade ele é um puzzle no plataforma. Mais puzzle do que plataforma. E a simplicidade, tanto dos gráficos, quanto da gameplay, que são 2 botões basicamente, quanto de outras questões do jogo, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, tem a ver com essa gameplay. Tem a ver com a dificuldade do jogo também. Ele é muito simples. Nos primeiros 10 segundos você consegue já sair jogando e entender tudo que dá para fazer. Mas a dificuldade não é tão baixa assim, porque os puzzles exigem essa simplicidade para que o jogo se torne mais difícil, mais desafiador. É a ideia mesmo. E como eu fui com a expectativa errada de ser um jogo mais de plataforma, quando eu me deparei com um jogo mais lento, quase cinematográfico, né? Aqueles Prince of Persia antigos lá, os primeirões e tudo mais, eu confesso que eu me frustrei um pouco. Mas aí eu meio que ajustei a minha expectativa, eu fui com a expectativa errada, comecei a gostar mais do jogo. Eu falo de lentidão não só pela movimentação do personagem, mas porque alguns puzzles, por exemplo, quando você erra e volta,
Você tem que esperar de novo todo o ciclo inicial acontecer, para daí acertar um timing que muitas vezes é muito, muito pequeno, ele é muito escasso. E se você errar, volta de novo, espera de novo. E isso, mais um gráfico preto e branco, um ambiente solitário, um jogo chamado Limbo, cria uma sensação em você. E de novo, talvez essa tenha sido a ideia, mas no começo eu não estava esperando isso, e aí eu achei lento demais até me acostumar. O jogo é relativamente curto, mas alguns puzzles são mais complicadinhos, então eles demoram um pouquinho mais para resolver. Só que a minha dica é não ir atrás de dica, é não procurar guias, porque todos os puzzles dá para você resolver de boa. Algumas vezes eu até pensei que era bug, que o jogo tinha travado, alguma coisa assim, mas na verdade não, é porque eu não estava enxergando algum ponto específico importantíssimo do puzzle e depois eu passei a enxergar e consegui resolver. Então, calma. É difícil, vai quebrar a cabeça. Puzzle é pra isso, literalmente, é um quebra-cabeça. Mas vai sem guia, que a experiência vai ser muito mais interessante. E a duração do jogo também ser menor tem a ver com outras duas coisas. Primeiro, se esse jogo fosse 2 horas mais longo do que ele é, né? Eu acredito que eu tenha zerado com o quê? 4 horas? Algo assim. Se ele fosse 2 horas mais longo do que ele seria muito cansativo. Provavelmente a taxa de pessoas que iria dropar o jogo, porque os puzzles se tornariam repetitivos demais ou então complicados demais, seria bem grande. E eu acho que a experiência acabaria sendo prejudicada por conta de querer estender artificialmente o tempo de jogo. E outra coisa, eu acho que a indústria independente, desde essa época, né, 2010, ali, o começo dos indies começarem a furar a bolha realmente, a indústria indie também serve para testar novas ideias e novas durações e novas experiências em jogos. Então eu acredito que um jogo indie pode ter 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 1.500 horas, enfim. Eu acho que o indie tá aí para justamente testar isso. É claro que um jogo, se tiver 5 minutos, ele não vai ser precificado como um jogo, né, de uma experiência um pouco mais completa, entre aspas. Experiência um pouco mais longa, porque às vezes a experiência daqueles 5 minutos já é completa na visão dos desenvolvedores. Mas o meu ponto é que essa experimentação é fundamental na indústria independente, é um dos pontos fortes da indústria indie também, e o Limbo mostra muito isso, não só na ambientação, como eu disse, mas também na duração do jogo, que para a época foi bastante criticado, mas que hoje em dia para mim faz todo sentido, em especial quando você acha uma promoção como eu peguei de R$7. Hoje em dia você não compra um salgado em muitos lugares no aeroporto, sei lá, com R$7. E o jogo tem alguns segredos, alguns caminhos específicos que dá pra você pegar alguns ovos brilhantes lá, mas eu confesso que eu não tive paciência pra ir atrás disso. Então eu me dei por satisfeito só de zerar o jogo e ver a história até o seu final e acabou. Falando dos gráficos, né, como eu disse, são completamente experimentais, muito bonitos pra sua proposta e chamou demais a atenção na época que foi lançado, né? Foi bastante aclamado por ser um movimento aí um pouco mais ousado de um jogo, né, independente. De novo, traz essa ousadia no DNA, mas que foi muito legal para a época e envelheceu bem até hoje. A tela do Switch OLED, jogando no modo handheld, né, no modo portátil, cara, como é uma tela OLED, o preto da tela é sensacional. Então o contraste, né, é maravilhoso. Essa coisa meio escala de cinza, né, é sensacional. Então se você tem uma tela de OLED na TV ou um portátil, fica a dica que o jogo fica maravilhoso, mais bonito do que já é. E o som do jogo, mais pra frente, ele serve de ferramenta mesmo, pra você resolver alguns puzzles e tal, mas em geral ele é inexistente, né? Ele ajuda essa ambientação solitária, angustiante, de não saber exatamente o que tá acontecendo, de um limbo mesmo. Então é só a ambientaçãozinha, os passos do personagem, uma ou outra coisa que vai ser destacada, mas em geral o jogo é bem silencioso. E na época, a crítica tratou o jogo como extremamente revolucionário, e realmente para a época ele foi muito revolucionário, né? Hoje em dia, se você for pegar sem conhecer esse passado, esse histórico, esse retrospecto, possivelmente você vai achar que é só mais um jogo aí com uma ideia diferentona, porque outros vários existiram depois do Limbo. Foram jogos como Limbo, como Braid, por exemplo, que abriram essa porta lá em 2008, 2010. O impacto do jogo foi gigante e para mim até hoje foi bastante forte também, naquilo que eu disse sobre entregar uma experiência diferente e não necessariamente algo que já está aí saturado na indústria, porque hoje em dia, se você for ver os AAAs, eles
eles não que eles roubam, mas eles bebem muito da fonte de inspiração de um e do outro, então eles acabam ficando relativamente parecidos, e essas experiências diferentes são muito importantes. Limbo já fazia isso lá em 2010. E é legal de ver porque algumas críticas disseram que o jogo foi abaixo da expectativa, só que olhando por essa ótica de 2010, onde de novo Limbo, Braid e alguns outros jogos furavam essa bolha independente, né? A noção de um jogo indie como experiência alternativa, mais ousada, completamente diferente do restante, estava sendo construída ainda. Então você viu um jogo que, ok, na época estava precificado mais barato, mas ainda assim, para a indústria era um preço talvez um pouco alto, um jogo mais curto, que tinha uma outra proposta, algumas pessoas, uma galera ficou, pô, isso aí eu acho que foi abaixo da expectativa, não curti muito. Mas, de novo, tava se criando essa ideia, né? Então, hoje em dia, você pega um jogo de Super Nintendo, por exemplo, você fala, ah, mas esse jogo faz isso que outros milhões de jogos fazem também, mas na época pode ter sido uma novidade, na época pode ter sido muito diferentão, né? E eu sinto que o Limbo passou por isso, pro bem ou pro mal, na época que ele foi lançado em 2010. E como eu disse, o preço foi uma das coisas que mais dividiu opiniões, muita gente falando que era curto demais pro preço que estava sendo cobrado na época, né? E isso pode realmente ter acontecido, aí eu dou o benefício da dúvida pra crítica, né? Mas hoje em dia, como eu disse, várias as promoções, vários lugares que você consegue encontrar o Limbo praticamente de graça e vale muito a experiência, principalmente se você comprar numa promoção. Acho que o preço cheio, por mais que ele seja barato, às vezes no Switch não é tanto tal, talvez não compense, mas é um jogo que direto sempre tem promoção, então fica de olho que você vai conseguir encontrar e é uma ótima pedida para sair um pouco da gameplay comum de hoje em dia, tentar encontrar uma coisa diferente, que 2 botões super simples, faz você quebrar a cabeça pra caramba e encontrar outras coisas dentro da experiência de jogar um videogame, por mais simples que ele seja. E é isso, me conta aqui agora se você já jogou Limbo, jogou na época, jogou hoje em dia, rejogou, se você gosta, não gosta, se você platinou, eu acho que tem, né, as conquistas aí pro Limbo, eu joguei no Switch e não tem conquistas, enfim, mas me conta aí o que você achou do jogo, você vai jogar agora quando pegar uma promoçãozinha ou vai pagar pra ver o preço cheio mesmo, enfim, vamos trocar essa ideia relacionada com o Limbo. Te espero nos próximos vídeos. Sim, vão ter próximos vídeos do Relatando e fica o convite para você assistir aos outros vídeos do canal também. Demorou? Um grande abraço, tamo junto. Brigadão pela audiência de sempre. Deixa o like. É nóis. Tchau.